Elevemos o pensamento a Jesus, pedindo amparo espiritual para as nossas duas casas, para todos nós que estamos integrados neste estudo, e principalmente para a Alessandra, que está incumbida de fazer a síntese do capítulo 4 do nosso Guia para Estudo da Doutrina Espírita. Que possamos ter uma noite de aprendizado, e que esse aprendizado possa permanecer conosco para nosso crescimento espiritual, nossa renovação espiritual. Que assim seja. Uma palavra a Alessandra Pereira. Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar trazendo a exposição desse item do guia, porque é sempre uma oportunidade da gente estar revendo, né, os assuntos, aprendendo um pouco mais, e compartilhar com vocês é muito bom também. Então, eu vou começar aqui compartilhando os slides. Então, hoje nós vamos apresentar o item 4 do Guia do Estudo da Doutrina Espírita, né, o Guia Sistematizado, onde o item fala dos sistemas de interpretação dos fenômenos espíritas. Então, antes da gente entrar no item propriamente dito, vamos tentar montar aqui um cenário para que a gente possa, de maneira conjunta, entrar no assunto e tornar ele mais interessante para a gente. Eu sei que muitas pessoas aqui já passaram pelo item, muitos já estão há muito tempo na doutrina, outros estão chegando agora, nunca viram o assunto, outros estão aí no meio. Então, para que a gente possa unificar e todo mundo está de forma igual, vamos montar um cenário aqui de quando esse assunto apareceu no início do Espiritismo, né? Quando que o codificador começou a trabalhar esse assunto. Então, vamos imaginar que a gente está na França, entre o ano de 1856 e 1855. O Kardec começa, né, o trabalho dele de conhecimento dessa ciência nova, né? Então, Kardec começa a tomar conhecimento de fenômenos físicos que eram novidade para muitas pessoas. Então, nós estamos naquela França cheia de pensadores, de homens de ciência, que Kardec chama aqui nesses textos de sábios, pessoas que estão querendo conhecer os fenômenos, mais para uma moda de divertimento, outras querendo dar opinião sobre o que estão vendo. Então, os fenômenos eram apresentados em teatros, eram apresentados em cafés na França. E esse é o cenário que a gente tem, esse é o cenário que Kardec começa a tomar conhecimento dessa doutrina, desses fenômenos. Então, nós nos situamos aí num cenário, criamos aí, né, o que estava ocorrendo nesse momento, para que a gente possa entrar juntos aí nesse assunto, nessa nave que a gente está começando a movimentar ela agora. Então, esse estudo a gente vai se ater lá o Livro dos Espíritos, a introdução 7, o Livro dos Espíritos, a conclusão 9, e o Livro dos Médiuns, que é o item dos sistemas, a primeira parte, que vai do capítulo 4, dos itens 36 a 51. Então, nós vamos passar por esses itens todos e vamos juntos aí buscar esse entendimento. E uma forma da gente unificar o nosso conhecimento. Ah, mas eu já vi, também já tinha visto o assunto, mas quando a gente aprofunda, a gente relembra conceitos, a gente relembra o que foi falado, e é bom, de alguma forma, que a gente possa fortalecer e concretizar essas questões da doutrina, tá bom? Então, na introdução, lá no item 7 da introdução, Kardec mostra para a gente, traz para a gente o caráter científico da doutrina espírita. E aí, aqui ele estabelece um contraponto entre a ciência humana e o caráter científico da doutrina dos espíritos.
Então, ele faz esse contraponto e vai trazendo para a gente essas informações. E qual é a Kardec diz que o objetivo da doutrina naquele momento não era ser uma insurgente contra os sábios da época. Então, lembrando lá no começo que a gente falou que os sábios são os homens da ciência da época de Kardec. Então, para Kardec, pelo contrário, ele tinha esses homens de ciência com um grande apreço e se sentiria muito honrado se eles fossem contatá-lo para falar sobre as questões do espiritismo que estava surgindo naquele momento. E ele ressalta também que a opinião desses homens ligados à ciência, que ele chama de sábios, não pode representar, nesse momento, uma sentença irrevogável. Então, cabe aqui a gente colocar um parêntese. Por que não se tornar uma sentença irrevogável? Porque o espiritismo era uma coisa nova, estava surgindo, então cabia estar sempre numa observação criteriosa para aprofundar aquela informação que estava chegando, e esse era o trabalho de Kardec. Então, com relação às coisas evidentes, Kardec diz que a opinião dos homens de ciência ela é autêntica, porque eles sabem melhor e mais do que as pessoas comuns, correto? Porque estudaram para aquilo ali. Mas ele faz uma ressalva. Com relação às coisas novas, às coisas desconhecidas para eles, a opinião deles sobre isso ficava muito no campo da hipótese. E aí acabavam que eles poderiam ficar mais sujeitos a emitirem opiniões preconceituosas. Então, isso é importante, porque não conhecia, não estudava a fundo, automaticamente a pessoa refutava aquilo ali, porque aquilo não tinha como eles, um homem da ciência, estudar de forma concreta, por exemplo, um fenômeno de efeito inteligente. Então, eles ficavam mais no campo da hipótese do que no campo da concretude que a ciência humana dava a eles, tá ok? Bom, um ponto que a gente tem aqui na introdução é a ciência comum versus os fenômenos espíritas. Então, para explicar antes aqui como que a gente fez esse estudo, trouxemos pontos chaves que estão na introdução, e aí a gente vai aqui colocando ele em pormenor. Então, a ciência comum versus fenômenos espíritas. A ciência comum ela está apoiada nas propriedades da matéria, entendendo como matéria aquilo que você pode experimentar e manipular de forma livre. Okay. Por outro lado, os fenômenos espíritas, segundo Kardec, repousam na ação das inteligências, e inteligências essas que são dotadas de uma vontade própria, que provam a cada dia que não estão subordinadas aos caprichos dos homens. Então, partindo dessa reflexão, Kardec diz que submeter a ciência comum e a ciência espírita, que estava surgindo naquele momento, a um processo comum de investigação, de análise, é tentar estabelecer uma analogia que não existe, porque não teria como explicar. Então, uma coisa estaria separada da outra. Por isso que ele fortalece aqui que os homens de ciência da época não deveriam ter suas opiniões de forma irrevogável, porque tudo precisava de uma análise, de um estudo, de um aprofundamento com relação aos fenômenos espíritos. Um ponto-chave da doutrina que está aqui nessa introdução. Kardec diz que o espiritismo está concentrado na questão da existência da alma e do seu estado depois da morte. Então, esse é um ponto-chave que a gente tem. O espiritismo, ele estuda a existência da alma e o seu estado depois da morte. Prosseguindo, nós temos a diversidade dos adeptos da doutrina. Então, lembrando que a gente falou lá no começo, que é o início da doutrina, haviam pessoas curiosas, pessoas que estavam querendo só diversão, e haviam aqueles que se interessavam, que queriam aprofundar, que queriam estudar mais, queriam descobrir mais sobre aquilo que estava surgindo. Então, esse ponto da diversidade dos diferentes adeptos da doutrina era um ponto que fazia com que os homens da ciência tivessem como criticar o espiritismo, no que se refere aos adeptos da doutrina, porque eles se pegavam num ponto dizendo que quem estava no espiritismo, que se interessava, eram as pessoas classificadas por eles como ignorantes.
E, pelo contrário, Kardec diz que havia uma diversidade nessas pessoas que se interessavam pelo espiritismo. Inclusive, havia uma legião de homens de mérito. Então, haviam pessoas que eram da classe mais baixa da sociedade, mas também haviam aqueles das classes altas que estavam realmente interessados. Então, essa justificativa dos homens de ciência de dizer que as pessoas que estavam ligadas ao espiritismo eram pessoas ignorantes e letradas, não tinha fundamento. Qual é o limite da ciência para analisar os fenômenos espíritas? Se os fatos como, por exemplo, as mesas girantes, fossem reduzidos ao movimento mecânico dos corpos, como a Nilska falou em um estudo retrasado, a indagação das causas físicas desse fenômeno caberia sim à ciência, porque estaria ligado somente e reduzido à questão do movimento mecânico. Mas as manifestações observadas são produzidas excluindo as leis da humanidade que eram conhecidas até aquele momento. Então, por essa razão, escapam da competência da ciência humana de conseguir explicar, por meio, por exemplo, de um algoritmo ou de uma força mecânica, um efeito físico e um efeito inteligente. O fenômeno da mesa girante, porque não era um fenômeno magnético, um fenômeno físico, simplesmente. E o que é razão para os homens de ciência? Segundo Kardec, o que se chama razão, muitas vezes, para eles, é um orgulho disfarçado. E aquela pessoa se considera infalível e quer se apresentar como Deus, porque ele se coloca num patamar acima de todos, que tem o conhecimento soberano e absoluto, ao ponto que, para uma ciência nova, para aquilo que estava ocorrendo, precisava de uma observação mais criteriosa, de não ficar num fato isolado para analisar ou emitir uma opinião. É isso que Kardec está dizendo para a gente aqui. Agora nós vamos entrar na conclusão 9, onde Kardec traz também informações importantes e a gente adotou a mesma coisa, pontos chaves aí da conclusão. Sistemas contraditórios. O que é isso? Os adversários do espiritismo na época se armaram com algumas opiniões sobre certos pontos da doutrina. E assim apareceram os chamados sistemas contraditórios. Porém, esses sistemas, muitos caíram à medida que foi se fazendo um estudo mais aprofundado. E aí, meus amigos, vamos entender aqui a palavra sistemas, quando ela aparecer mais à frente, como opinião. Fica mais fácil da gente entender e vocês vão ver lá na frente. O estabelecimento da unidade. Então, a gente tem o espiritismo começando, aparecendo, ideias divergentes, pessoas diferentes, adeptas, Kardec com as suas dúvidas, com o início do seu trabalho, e como que se estabeleceria essa unidade. E aí os espíritos dizem para Kardec para que ele não se inquietasse com essas divergências contra o espiritismo, porque a unidade, em algum momento, seria estabelecida. E enquanto a unidade não fosse estabelecida, qual era o comportamento que as pessoas que estavam se envolvendo com a doutrina, né, com o espiritismo, deveriam adotar? Então, ele diz que aqueles que queiram compreender melhor o espiritismo deveriam julgar os espíritos pela pureza dos seus ensinos. E é isso que a gente precisa fazer até hoje, correto? Mesmo que a gente já tenha a unidade estabelecida da doutrina espírita. A gente precisa, em qualquer ocasião, analisar o teor da mensagem, o teor da comunicação, para que a gente saiba, né, se aquele irmão que está comunicando é realmente um espírito mais elevado, ou é um irmão como nós ainda, presos aqui, né, nas questões materiais da Terra. Então, esse era o ponto no início, antes do estabelecimento da unidade, julgar os espíritos pela pureza dos ensinamentos deles. E aí a distinção dos espíritos. Como que era possível distinguir os espíritos que se comunicavam, que faziam os fenômenos de efeito físico? E aí ele diz que devemos julgar os espíritos pelo conjunto do que dizem, verificar se existe um encadeamento lógico nas ideias dos espíritos, se a mensagem revela um grau de ignorância, de orgulho, de malevolência. Em suma, se as palavras que ele está proferindo, se a gente pode verificar se essa mensagem traz uma verdadeira superioridade que ela manifesta.
Então, é a observação, é o ponto-chave, e usar a razão, que é outro ponto importante da doutrina. A unidade do ensino. Os espíritos disseram para Kardec que a unidade se produziria uma vez que o bem jamais se mistura ao mal, correto? Água e óleo, né? Assim, do lado do bem, que os homens iriam se coligar pelas forças das coisas e reconheceriam que esse lado é a verdade. E aí a unidade se produziria. Princípios fundamentais da doutrina. Os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte. O amor de Deus e a prática do bem. Então, nessa conclusão, a gente tem essa informação-chave de dois princípios fundamentais. O amor de Deus, que está em toda parte, e a prática do bem, né? Que a gente fala, fora da caridade não há salvação. É uma máxima também da doutrina. O argumento supremo. Qual é o argumento supremo para aquele estudante da doutrina, para aqueles que estavam nesse início, nesse cenário que a gente trouxe aqui para a gente poder estudar? O argumento tem que ser sempre a razão. É essa razão que vai permitir que a gente confirme que os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de uma fonte pura. Então, é essa a razão. Toda e qualquer efeito, seja físico, seja inteligente, e aí a gente tem as mensagens, a gente tem as psicografias, a gente tem as psicofonias, precisam passar pelo nosso crivo, pelo crivo da razão. Porque a nossa doutrina, ela tem como base a fé raciocinada. Então, isso vai nos ajudar em todos os momentos que a gente tiver a nossa dúvida, que é salutar, né? A gente sabe que a dúvida é salutar. Bom, agora vamos entrar aqui no livro dos médiuns, tá? No item 2 sistemas, no capítulo 4. E aí nós vamos entender essa palavrinha aqui, como a gente falou, como opinião, para ajudar que a gente possa seguir aí nesse item, que é bastante importante, que traz opiniões diversas, que traz sistemas bastante interessantes. E aí você pode pensar, mas Alessandra, isso é lá do início do Espiritismo, isso não caberia. Sim, tem muitas pessoas que não estudam esse item, e isso é uma coisa que a gente precisa ter atenção. Por quê? Como estudantes, nós precisamos estar preparados, às vezes, para receber uma dúvida de alguém que não conhece a doutrina, ou até mesmo acontecimentos com a gente, mensagens que a gente possa receber, e a gente precisa ter essas informações para não cair realmente no embuste, na enganação. Nós sabemos que há espíritos de todo o grau que se comunicam, ligados ao caminho do bem, ligados ao caminho do mal, e esses sistemas, essas opiniões que apareceram no início da codificação, né, no início do espiritismo, alguns parecem até irracionais, porque a gente hoje já tem mais informação, mas no início eram até dúvidas que realmente caberiam. Por quê? Né? Vamos nos situar. Era um movimento novo, era uma ciência nova, e, de novo, algumas pessoas se ligavam apenas para ter um divertimento, apenas por curiosidade, apenas para ter informações relevantes, às vezes queriam informações do futuro, e a gente sabe que esse não é o caminho da doutrina. E existem até sistemas, opiniões, que vamos ver até o final do nosso estudo, que pessoas que ainda compartilham dessas ideias. Vocês vão ver quando a gente chegar no item. Então, lá no primeiro item do Livro dos Médiuns, que é o início dos fenômenos, diz assim para a gente que quando os fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, primeiro sentimento que veio à tona foi a dúvida. Dúvida se aquilo realmente era realidade, como que causava aquilo, qual era a origem daquele fenômeno. Então, eram dúvidas que chegavam a todos. Após a confirmação dos fenômenos, pelos testemunhos das pessoas, pelas experiências, aí começaram as interpretações e as crenças pessoais. Então, surgiram o que Kardec chamou de sistemas, e que nós condicionamos em falar opiniões.
Então, encontrando um campo fértil nessas divergências, nessas opiniões diferentes, os adversários do espiritismo usavam como um argumento o seguinte, de que nem os espíritas se entendiam, porque havia divergência entre os praticantes, entre os iniciantes da doutrina espírita. Então, essa divergência, porque era o momento da dúvida, o momento do conhecimento dos fenômenos, era um ponto que os adversários usavam. Nem eles mesmos se entendem. E aí Kardec nos ajuda a compreender que o espiritismo tinha mesmo que passar por essa fase da dúvida. Isso foi salutar, foi providencial e importante para concretizar a doutrina. Porque à medida que os fatos iam se completando e sendo melhor observados, mais aprofundados, as ideias que eram prematuras, que eram lá do início, iam se apagando e ia se chegando aos poucos à fase do estabelecimento da unidade. Então, a dúvida foi salutar, essas divergências também foram porque foi ajudando a essa concretização, através da observação dos fenômenos. Então, nós temos aqui os primeiros sistemas que Kardec condicionou de chamar de sistemas de negação. Então, por quê? Havia a marcha progressiva das ideias do espiritismo, e aí Kardec faz essa primeira classificação chamando de sistemas de negação. Todos esses sistemas foram refutados por Kardec, foram combatidos, né? Houve a contra-argumentação de Kardec, lá aqui no Livro dos Espíritos e no livro que é o Espiritismo, que é aquele primeiro livrinho que a gente estuda quando começa no estudo sistematizado da doutrina. E aí nós aqui hoje sabemos que os fenômenos espíritas são de duas espécies, efeitos físicos e efeitos inteligentes. Então, esse é um ponto. As pessoas que não admitem qualquer coisa que esteja fora da matéria, qualquer coisa que elas não possam ver, qualquer coisa que elas não possam pegar, naturalmente essas pessoas vão negar os efeitos inteligentes, porque no efeito inteligente não tem o fenômeno físico. Tem a escrita, tem a fala, mas não tem uma mesa girando, um bater em algum local para responder. Então, essas pessoas, naturalmente, elas vão negar os efeitos inteligentes. Já com relação aos efeitos físicos, as mesas, as batidas, essas pessoas vão comentar esses efeitos físicos com uma visão particular delas, vão colocar os seus argumentos, e é aí que surgem esses 4 sistemas que Kardec disse que são os sistemas de negação. E aí a gente vai entrar nesses 4 sistemas para a gente entender. Então, esses 4 sistemas de negação negam os fenômenos, na verdade não negam, né? Alguns contra-argumentam os fenômenos físicos que ocorriam. E os 4 sistemas de negação são o sistema do charlatanismo, o sistema da loucura, o sistema da alucinação e o sistema do músculo estalante. Então, esses são os 4 sistemas de negação. Vamos entrar em cada um deles de forma rápida para que a gente possa compreender. Bom, o sistema do charlatanismo. Entre as pessoas que eram contrárias ao espiritismo, muitos atribuíram os fenômenos físicos a um embuste, a fenômenos que eram provocados pelos fenômenos, e como, por exemplo, as mesas girantes. Muitas pessoas argumentavam que aquilo ali era falso. E realmente, gente, ocorreram fenômenos que eram falsos. E porque muitas pessoas podiam imitar esses fenômenos físicos. E houveram pessoas que ganharam dinheiro com essas apresentações em teatro, apresentações em cafés. E isso, de certa forma, foi o que ocasionou a conclusão de que, por essas pessoas, né, que eram antagonistas, de que os espíritas eram indivíduos iludidos, e os médios eram ilusionistas. Então, como o fenômeno, por exemplo, da mesa girante, da mesa que levita, era possível de ser imitado, e aí eu trouxe aqui a figura que pode comprovar, né? 4 pessoas, uma mesa, a mesa está em elevação, e aparece aí 2 mãos com ganchos, né, presos, com cintos de... Eu estou
traduzindo aqui a figura, porque eu não sei se o Alessandro está com a gente, mas de qualquer forma eu vou fazer isso. Então, esses dois ganchos facilitavam que as pessoas colocassem por baixo e a mesa levitava. Então, haviam outras coisas de magnetizar, colocar ímã, e a mesa, né, se movimentava. E isso, de alguma forma, foi o que ajudou, por exemplo, a uma opinião de que todos eram charlatães. Ocorreu isso? Ocorreu. Por quê? De alguma forma, até os próprios médiuns, e aí vamos de novo lembrar que isso é lá no início, né, onde as pessoas não tinham informação, onde alguns médios caíram nos escolhos da mediunidade, né, nessas questões de dificuldade, e iam se apresentar em teatro, e iam ganhar dinheiro, e nem sempre os que eram médios realmente tinham um concurso do espírito naquele momento, porque nós sabemos que os espíritos não vêm ao nosso bel prazer, né? Eles não estavam ali à disposição do médium, e muitas vezes o fenômeno tinha que ser forjado, e isso contribuiu para essa opinião de charlatanismo, de ilusão, porque ocorreram realmente essas situações. E aí um exemplo é essa foto, como tem outras aí. Quem viu o livro também do Kardec, o filme sobre Kardec, tem uma cena lá onde está num teatro e a mesa, né, tem um imã numa parte de baixo, escondido, e um imã na mesa, e a mesa se movimentava. Eram shows que aconteciam, eram ilusionismo mesmo, mas se diziam que eram os fenômenos físicos do espiritismo. Outros dois sistemas são o sistema da loucura e o sistema da alucinação, que são um pouco parecidos, onde as pessoas que eram incrédulas, né, esses contrários ao espiritismo, realmente declaravam de forma simples e objetiva que quem acreditava nos fenômenos físicos do espiritismo eram loucos, e acreditavam que somente eles tinham bom senso de não acreditarem naqueles fenômenos que eram embustes, que eram ilusões. O sistema de alucinação também levava a questão dos fenômenos como se eles fossem ilusão do sentido, que as pessoas que estavam observando o fenômeno julgavam que estavam vendo uma coisa, mas que não estavam vendo. E aqui tem uma foto de um fenômeno de transporte que facilmente seria combatido na ocasião, porque tinha essas questões aí de falar que tudo era ilusionismo, que as pessoas que acreditavam eram loucas, inclusive os médiuns, né, eram ditos como loucos, e aí foram se formando essas contradições, mas que, a partir do momento que a doutrina vai se unificando, vai se concretizando, e com a observação, essas opiniões foram colocadas em xeque e muitas desapareceram. A última opinião, o último sistema é esse do músculo estalante. É o mais interessante porque, assim, realmente não dá para conceber com a razão e com a observação dos fenômenos físicos que isso possa ter vindo à tona, mas veio na época. Então, quando as pancadas, né, eram ouvidas por todas as pessoas que estavam reunidas em um determinado local, não tinha como atribuir que aquilo era uma ilusão, né, porque se ouvia, porque, de alguma forma, criaram-se métodos para receber respostas para aquelas batidas, enfim, né, o fenômeno foi se complementando, se desenvolvendo. Então, uma atenta observação, era possível verificar que as pancadas não eram atribuídas só a uma questão material, né? Não era só um toque-toque na madeira. Mas, mesmo assim, um médico na época, o Dr. Joubert, ele escreveu um texto, né, sistematizou aí, dizendo que essas batidas eram produzidas ou de forma voluntárias ou involuntárias por um músculo que tem na nossa perna, que é o chamado músculo curto perôneo, e que as pessoas estalavam, faziam uma forma de estalar esse músculo, e esse barulho, essas batidas, eram desse músculo. Então, o músculo imitava rufo, o músculo imitava toque-toque, e é claro que, concluindo com o seu estudo, esse médico, que as pessoas que julgavam ouvir a pancada na mesa, na verdade, estavam sendo vítimas de mistificação ou de ilusão. E, de novo, outra opinião que foi colocada em xeque, porque foi se observando, foi se analisando, e essa observação, esse método de trabalho, é mérito do Kardec. Kardec adotou o método de harmonizar
o conhecimento com a prática, e essa era a forma que ele tinha para analisar os fenômenos que ele observava. Então, ele tinha o conhecimento das mensagens e tinha a prática analisando. Aqui eu trouxe uma foto das irmãs Fox, né, que são as pioneiras aí na questão dos fenômenos, né, das pancadas, a comunicação que ocorreram, e algumas, não sei se foram duas ou uma delas, caiu mesmo nos escolhos da mediunidade, ficou totalmente comprometida, fazia essas apresentações teatrais e nem sempre tinha um concurso do espírito, e muitas vezes tinha que usar aí de artifícios para não cair em vergonha, né, perante as pessoas, e realmente teve aí uma situação bem complicada no seu final de vida, né, e aí é uma história que a gente tem para uma outra oportunidade, mas cabe aqui o relato. Bom, agora nós vamos entrar nos sistemas que falam das causas inteligentes. E aí a gente entende como causa inteligente aquelas que não têm os fenômenos físicos, né? As questões de batida, de movimento de mesa, são outro tipos de fenômenos. E aí nós temos o sistema das causas físicas, o sistema do reflexo, o sistema da alma coletiva, o sistema sonambúlico, o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, sistema uniespírita ou monoespírita, sistema multiespírita ou poliespírita e o sistema da alma material. Então, nós temos esses sistemas ou essas opiniões todas sobre os fenômenos das causas de causa inteligente. Vamos adentrar a cada um deles, porque, como eu disse lá no começo, alguns ainda hoje, quer dizer, isso lá em 1856, algumas pessoas ainda hoje têm esse tipo de opinião sobre os fenômenos espíritas. Então, como estudantes, cabe a gente aqui estudar esses sistemas para que a gente saiba identificar essas opiniões divergentes e com o nosso estudo, com a nossa observação, a gente tem as nossas ideias, os nossos conhecimentos sobre a doutrina solidificado. Então, o primeiro sistema é o sistema das causas físicas. Esse sistema, a gente já está num ponto, a gente já saiu lá daqueles sistemas de negação absoluta, ok? De alguma forma aqui, de forma conturbada, até um pouco equivocada, mas essas pessoas que emitiam essas opiniões, de alguma forma acreditavam nos fenômenos, mas tinham suas ideias particulares, equivocadas sobre determinadas informações. Então, nesse ponto aqui desses sistemas, a gente já não tem a negação absoluta dos fenômenos espíritas. Então, depois que houve a verificação da realidade dos fenômenos, a primeira ideia daquelas pessoas que refutavam o espiritismo foi de atribuir que os movimentos das mesas e dos objetos, atribuir esses movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Em suma, essas pessoas atribuíam a esses fenômenos a uma causa inteiramente física e material, ou seja, não havia o concurso de um espírito. Aquilo ocorria para essas pessoas pelo magnetismo dos objetos, pela eletricidade, pela ação de um fluido qualquer, ou seja, não se acreditava que havia o concurso de um espírito através de um médium. E aí Kardec diz que o que caracteriza uma teoria como verdade é examiná-la com a razão. Olha aí o nosso ponto-chave lá do começo da introdução, a razão. Mas se um único fato, ele diz, contradiz a razão, então essa teoria, de alguma forma, ela é falsa, incompleta ou muito absoluta. E foi o que aconteceu com esses sistemas, com essas opiniões. Por quê? Os movimentos e as pancadas começaram a dar sinais de inteligência, e aí obedeciam à vontade e respondiam ao pensamento, porque aí a mesa, a gente só não ouvia pancada, criou-se uma forma dela responder sim ou não, aí depois criou-se um alfabeto pelas pancadas, e aí começou a se ver que aquilo ali não era só um fenômeno físico, que havia por trás uma causa inteligente, que
os sinais eram inteligentes, as pancadas davam sinais de inteligentes e obedeciam uma vontade que ninguém conseguia observar da onde vinha, né, essa vontade, qual era a causa, que respondia a um pensamento. Então, essa foi a razão para que originou-se essa informação de que, por trás desse fenômeno, havia uma causa inteligente. Então, não eram só causas físicas, existia a causa inteligente. Então, seguindo aqui para o sistema do reflexo, reconhecida essa ação de inteligente nas comunicações, faltava saber o quê? Da onde vinha essa ação inteligente? Da onde que vinha isso? Então, começaram as pessoas que observavam de forma rasa os fenômenos a dizer que essa causa inteligente, que essa inteligência vinha do médium ou do assistente do médium. Então, vinha de quem eles estavam vendo ali, né? O médium ou o assistente. Eles não admitiam que vinham de um ser, vamos dizer assim, de algo que estava extra àquele corpóreo e que eles não podiam ver. Então, aonde eles não entendiam, eles diziam que vinha dos médiuns ou dos assistentes. Só que, de novo, mais uma vez, né, acaba sendo repetitivo, mas a experiência condenou essa teoria, essa opinião, que era um reflexo do médium ou do seu assistente. Por quê? A maioria das vezes, o pensamento que estava sendo expresso nas comunicações era estranho, tanto para o assistente do médium, quanto para o próprio médium. E também contradizia ideias pré-concebidas do médium e frustrava muito das vezes todas as previsões que eram feitas. E aí, como que essas pessoas iriam explicar as seguintes perguntas? Se elas diziam que essa causa inteligente vinha do médium e dos assistentes. Como que poderia explicar, pela reflexão do pensamento, as escritas que eram feitas por pessoas que não sabiam escrever? Então, o médium que estava lá psicografando, ele era analfabeto, ele não sabia escrever. Então, se essa causa inteligente vinha do médium, como que isso era possível se essa pessoa não sabia escrever? E nem, por exemplo, o seu assistente. Como que explica as respostas que vinham das comunicações de um alcance alto, né, filosófico, respostas dessa forma, obtidas muitas vezes pelos médiuns analfabetos, iletrados, que não haviam estudado? Como justificar isso, dizendo que era reflexo do pensamento do médium? Como explicar respostas em outros idiomas, quando o médium muito mal conhecia o próprio idioma, não conhecia o idioma que estava sendo comunicado? Então, essas, por exemplo, 3 perguntas formuladas por Kardec colocavam em xeque essa opinião, e aí esse sistema caía. Então, o caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida. Isso é um ponto-chave que Kardec traz para a gente, refutando esse sistema. Um outro sistema é o sistema da alma da alma coletiva. Esse sistema, ele é realmente, assim, uma viagem, né? Segundo essa opinião dessas pessoas, a comunicação não vinha apenas da alma do médium, que se manifestava ali naquele momento, mas esse fenômeno ocorria de uma forma conjunta, com o reflexo do médium com outros seres vivos que estavam presentes naquele momento, ou seres vivos que estavam ausentes, e aí essa alma, né, esse ser formava um todo coletivo, e aí por isso que tinha a comunicação, por isso que tinha um efeito inteligente. E aí eu trouxe aqui essa figura porque ela simboliza um pouco aí do panteísmo, né? Que seria aí um desdobramento, essa opinião seria um desdobramento do panteísmo que a gente também vai estudar mais à frente, para quem não conhece. Então, essa opinião defendia isso, que havia a manifestação do médium em conjunto com outros seres vivos presentes, seres ausentes, e aí formado um todo coletivo e havia comunicação. Mais uma vez, uma coisa que não segue a lógica, né, que a gente conhece, e até porque o ser inteligente da criação é o espírito, e é ele que se manifesta, e não os outros seres vivos, que não têm, né, o espírito, tem o princípio vital. Então,
Aí, a partir do momento que a doutrina vai caminhando, vai seguindo, esses conhecimentos vão vindo, isso vai sendo colocado de lado. Um outro sistema é o sistema sonambúlico, que afirma que as comunicações inteligentes vêm do médium, também afirmam isso, não vem do espírito, vem do médium, e explicam, aí eles já explicam melhor do que a alma coletiva, explicam que o fato que o médium consegue fazer isso, tratar de assuntos que estão fora do seu conhecimento, como disse lá o sistema anterior, porque ocorria uma sobreexcitação momentânea das faculdades mentais do médium, e aí é o que eles chamam de estado sonambúlico, e aí esse estado sonambúlico exaltaria a inteligência do médium, e aí ocorreria a comunicação de coisas que estavam fora do conhecimento do médium. Também, né, uma justificativa que não tem base, né, racional, porque essa sobreexcitação não explicaria comunicações em outras línguas, comunicações sobre assuntos que não eram do conhecimento do médium. Havia, sim, uma causa inteligente, mas que não era do médium. E, aos poucos, Kardec vai conseguindo comprovar isso com as observações que ele fazia. E cabe aqui uma nota de Kardec sobre esse assunto, quando ele diz o seguinte, que o erro da maioria desses sistemas, da maioria dessas opiniões que foram proferidas no início, que surgiram logo no início do Espiritismo, está na questão de que as pessoas buscavam conclusões gerais sobre os fenômenos, sobre o que elas observavam, baseadas em deduções que elas tinham, observando fatos isolados. Então, às vezes, a pessoa observava um fato isolado, observava uma apresentação, por exemplo, de uma mesa girante, e aquela ali havia sido um embuste realmente, e ela, dali, de um fato isolado que ela observava, ela tomava como certo, emitia a opinião dela, e por ali ficava. E aí, junto com ela, vinham outras pessoas, né, que duvidavam do fenômeno, que duvidavam das pessoas que praticavam o fenômeno, e ocorrendo esses sistemas que a gente tem hoje aí, a informação que Kardec trouxe para a gente no Livro dos Médiuns. Então, eram observações isoladas que geravam conclusões gerais, que, aos poucos, ele foi refutando. Outro sistema que a gente tem é o sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Esse é bem interessante. Esse sistema, ele tem como base de que toda e qualquer manifestação que ocorre são obras do demônio, são obras diabólicas. E aí é interessante que Kardec diz que, com relação aos partidários dessa opinião, desse sistema, ele diz que a gente não deveria julgar essas pessoas como adversários do espiritismo. Isso é interessante, não é adversário do espiritismo, mas por quê? Porque, de uma forma, mesmo que equivocada, que acreditando que as comunicações eram só vindas do demônio, do diabo, mesmo dessa forma equivocada, essas pessoas acreditavam nas manifestações, não é? Acreditavam que elas existiam, só que acreditavam de forma equivocada que só vinha de espíritos maus. E aí uma questão era certa, elas acreditavam nos espíritos, só que acreditavam que eram só espíritos maus que se comunicavam. E é bem interessante essa inteligência de Kardec, né, de dizer que esses não eram adversários do espiritismo. Pelo contrário, eles fortaleciam que os fenômenos inteligentes ocorriam. É certo que essa ideia, essa opinião, caiu por terra, porque como que eles poderiam admitir e manter a opinião deles quando você perguntava sobre manifestações ou mensagens, por exemplo, vinda de um pai desencarnado, de um filho, todos esses eram demônios que se comunicavam, como que eles iriam explicar isso? Então, essa opinião também foi por água abaixo. Então, só que nós, como estudantes, sabemos que existem, sim, comunicações, né, mais densas, mais difíceis. Por quê? A doutrina nos esclarece o seguinte, que os espíritos são as almas das pessoas, né, dos homens, né, que viveram aqui na Terra, e nós sabemos que existem tantas pessoas que caminham no bem, né, trilham a caminhada do bem, pessoas boas, e também irmãos nossos que resolveram trilhar os caminhos de pedra, né, os caminhos do mal. E aí é incontestável que nós vamos ter comunicações diferentes, vamos ter comunicações com viés
mais aclarados, mais, né, harmonizados com o bem, e aquelas comunicações daqueles nossos irmãos que, de forma equivocada, se enveredaram em outro caminho. Mas isso ocorre porque nós temos essa informação, não de negar que qualquer tipo de comunicação era coisa do demônio, eram só coisas diabólicas. E aí, através da observação e da contraposição e de mostrar, né, essas comunicações diversas, Kardec refuta essa opinião também. Bom, seguindo aqui, nós temos mais dois sistemas, que um é o sistema otimista e o outro é o unispírita. O sistema otimista, ele já é totalmente o inverso do anterior, do diabólico. Por quê? Nesse aqui, essas pessoas tinham a seguinte opinião, elas acreditavam que depois que a pessoa, né, desencarnava, que o espírito desencarnava, ele se livrava da matéria, como se ele se livrasse de qualquer véu que o impedia de enxergar, né, as coisas boas, e aí ele passava, depois de desencarnado, a possuir um conhecimento e uma sabedoria espetacular, quer dizer, ele se caminhou o tempo todo na estrada dele, né, nessa estrada pedregosa aí, não fez nada para o seu aprimoramento moral, mas a ideia e a opinião desse sistema é que quando ele desencarnava, o véu que os cegava caía e ele virava uma alma boa. E aí ele só dava boas comunicações, só dava comunicações elevadas. Essa opinião, esse sistema levava as pessoas ao quê, pessoal? Levava as pessoas à devotação de uma fé cega na comunicação dos espíritos, que não analisavam nada e tinham as decepções. E aí eu trago aqui a informação. Isso existe hoje ainda? Sim, existe. Existem pessoas que podem estar frequentando casas espíritas, que vão receber psicografias, não vão, né, estudar, não estão estudando a fundo, vão ler aquilo ali e não vão conseguir discernir o teor da mensagem. Ou, às vezes, numa reunião mediúnica, a gente sabe que um espírito pseudo-sábio ou um zombeteiro pode se comunicar se disfarçando. E, de novo, se a gente não tem conhecimento sobre isso aqui, nós vamos cair nessas armadilhas. Por isso que é importante ainda, hoje, mesmo sendo lá do início dos primórdios da doutrina, a gente ter conhecimento sobre essas opiniões, porque os espíritos são os mesmos. As pessoas que caminham no mal ou que caminham no bem continuam dessa forma, né? Nós ainda não estamos no mundo aí ditoso. Então, isso ocorre. São as pessoas que desencarnaram que vão se comunicar. E essas pessoas, quando desencarnarem, não vão virar boas. Né? A gente e essa crença é muito forte, né? De pessoas que a gente sabe de pessoas que acreditam que a pessoa agora só fala só elogia, só tem as coisas boas e esquece de tudo que foi feito. E nós sabemos que quando a gente desencarna, a gente leva o que a gente aprendeu, a gente leva o que a gente praticou, o nosso conhecimento, o grau de moralização que a gente alcançou. Né? Então, nós vamos ter comunicações somente de espíritos bons. O outro sistema, que é o uniespírita, ele é uma variedade desse otimista, só que ele vai para um grau up, assim, muito elevado, porque ele tem como base que o espírito que se comunica, que dá a comunicação, é o espírito do Cristo, é Jesus falando, toda e qualquer comunicação. Vejam só, quando essas pessoas eram questionadas, quando haviam comunicações grosseiras e elas eram questionadas, elas diziam, justificavam que o Cristo estava fazendo, estava testando eles, estava testando os homens. E por incrível que pareça, gente, existem irmãos, né, de outras religiões, acredito que vocês saibam, que acreditam nisso, né, que a gente sabe que a mediunidade não é uma questão do espiritismo, isso existiu sempre, e as comunicações existem em qualquer local e em qualquer religião, só que no espiritismo a gente entende, a gente estuda, a gente sabe, tem o conhecimento para se comunicar com os irmãos. Mas em outras destinações religiosas, não. E realmente tem pessoas que acreditam. Foi o Espírito Santo, né? Foi a comunicação assim, e não atribuem a outro tipo de informação. Isso ocorre até hoje. Então, por isso que eu falei lá no início que a gente ia ver opiniões que vai e voltam o tempo todo, né? Porque alguns ainda estão presos no atavismo,
são religiões que não têm esse conhecimento e têm essa opinião ainda concretizada de que a comunicação ocorre, o Espírito Santo, né? É o Espírito, que aí é que fala o Espírito do Cristo que se comunicou. Então, isso ainda ocorre até hoje. Refuta-se, sim, através do conhecimento que a doutrina nos traz, mas ocorre ainda. Só que o papel de Kardec naquele momento era contrapor essa ideia e informar que isso não seria possível, né? Porque aí a gente conhece, né, a determinação e o grau de elevação do Espírito do Cristo, que nenhum de nós seria capaz de conseguir receber uma comunicação como essa. Mas isso nos dá a fé raciocinada, o aprendizado, o questionamento, que a gente tem o estudo aprofundado da doutrina, mas quem não estuda, infelizmente, vai ter esse tipo de opinião e vai ficar concretizado muitas vezes. E aí tem os desdobramentos que a gente sabe, né? Bom, agora nós chegamos num sistema que é o multiespírita, que é o que Kardec usa para nos ajudar a compreender a universalidade do estudo dos espíritos, que servem cada ponto desse, cada 10 pontos desse, para informar e refutar as opiniões que a gente viu anteriormente, que é, assim, o início, né, da doutrina espírita, da unificação, da informação concreta, analisada e observada pelo codificador, lembrando que ele adotava o método da harmonização do conhecimento com a prática. Então, isso aqui que a gente tem, esses 10 pontos, nos ajudam a fortalecer os princípios da doutrina. Então, é um sistema que apresenta consequências gerais que foram deduzidas da observação completa, que forma a crença da universalidade dos espíritos. Então, o primeiro item que Kardec traz para a gente é o seguinte, que os fenômenos são produzidos por inteligências extracorpóreas. Então, o fenômeno não era produzido pelo médium, estava fora, né? Eram fenômenos produzidos por inteligências extracorpóreas. Segundo ponto, os espíritos constituem o mundo invisível, estão por toda parte. Terceiro ponto, os espíritos são uma potência da natureza. Então, os espíritos são a inteligência, né? É o ser inteligente da criação. Quarto ponto, os espíritos não são seres à parte da criação, quer dizer, eles não foram criados fora da criação. Eles são, sim, as almas das pessoas que já viveram na Terra ou em outros mundos. Gente, hoje isso para a gente já conhece, mas imagina lá no início, quando a gente trouxe lá o cenário de 1856, Kardec chegando a essas conclusões através das comunicações, da observação que ele tinha. Então, é muito primoroso, né, esses itens que ele traz para a gente. Quinto, há espíritos de todo grau de bondade e de malícia. Então, aqui está dizendo, né, não se comunicam só os maus, se comunicam os bons e os que têm a malícia. Todos estão submetidos a uma lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Então, é aquela máxima, né? Criados simples e ignorantes, existe a lei do progresso, todos iremos progredir e todos nós poderemos chegar à perfeição. Então, Deus não criou os anjos, como alguns pensam, né? Deus criou todos imperfeitos, simples e ignorantes, desculpa, e todos podem chegar, por exemplo, à angelitude. Sétimo ponto, são felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou com o mal que praticam durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. Então, é aquilo que a gente trouxe lá atrás. Você desencarna com a roupa que você vestiu. Se você buscou na sua vida aqui na Terra progredir, melhorar de dentro para fora, praticar o bem durante as oportunidades que você teve, se instruir, né? Então, você pode ser um espírito feliz ou infeliz ao desencarnar. Não que quando você desencarne, você perde o véu e você virou bom, né? Então, o seu processo e a sua chegada no plano espiritual, com a sua bagagem, vai depender do que você fez aqui. Oitavo ponto, todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. Então,
todos os espíritos. Qualquer espírito pode se manifestar aos homens, em determinadas circunstâncias. Nono ponto, os espíritos se comunicam por médiuns. Então, qual o papel do médium na comunicação? De ser o meio, né, médium, para a comunicação dos espíritos. Então, todos os espíritos se comunicam por médiuns. 10º e último ponto, reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem que eles usam. Então, lá no começo, na introdução, quando Kardec disse para a gente observar o teor da mensagem, é isso, que a gente iria, através disso, através da nossa razão, reconhecer esse grau de inferioridade ou de superioridade. Bom, o último sistema aqui é o sistema da alma material, onde é uma opinião bem particular da natureza íntima da alma, e nessa opinião aqui, nesse sistema, para essas pessoas, o perispírito seria a própria alma, que iria se depurando gradualmente por meio de transmigrações. Só que, para nós, da doutrina, estudantes da doutrina, a doutrina nos diz que considera o perispírito o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Então, isso é ponto-chave, ponto sem discussão para a gente. O perispírito é o envoltório fluídico da alma ou do espírito. E aí a gente tem que dizer o seguinte, que essa informação, isso aqui, não é uma concepção humana, não é uma concepção de Kardec. Isso é uma revelação que veio pelos espíritos. Então, cabe salientar que o perispírito, sim, é composto por matéria, só que uma matéria que, por nós, ainda não é percebida, pelos nossos sentidos que a gente tem aqui na Terra. Então, esclarecido isso, né, o perispírito é o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Vamos caminhar um pouco mais à frente, já quase chegando no nosso final, onde a gente tem uma comunicação do espírito Lamenais, que é justamente sobre essa questão do perispírito, que aí vai introduzindo um assunto que a gente vai ver mais para frente nos outros itens. Então, para que a gente possa aí dirimir algumas dúvidas, para aqueles que estão começando agora, ou para quem já passou pelo assunto e ainda tem dúvida, o Lamenais diz o seguinte para a gente, que umas pessoas, né, chamam o perispírito também de envoltório material fluídico, mas convencionamos chamar de perispírito, mas chamar de envoltório material fluídico também está certo. E aí Lamenais diz o seguinte, para que ele diz o seguinte, para que eu me faça compreender, eu vou dizer o seguinte, que nos espíritos elevados, esse fluido é uma perfectibilidade dos sentidos, é uma extensão da vista e das ideias. Já nos espíritos inferiores, vamos aí nos colocarmos nessa escala, os fluidos terrestres ainda são essenciais para o perispírito. Logo, são matéria. E como esses fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, ou seja, em torno da alma, que a alma é pensamento, eles ainda experimentam sofrimentos como fome, dor, frio e coisa que os espíritos superiores não experimentam. Então, o perispírito, vamos resumir, nos espíritos elevados é um fluido que é a perfectibilidade dos sentidos, é a extensão da vista das ideias desses espíritos. Nos espíritos inferiores, ele já é um fluido mais materializado, e é um fluido onde é composto por fluidos terrestres, ainda são muito essenciais na formação desse perispírito, logo, eles são muito identificados com a matéria, então a gente diz que o perispírito do espírito superior, ele é menos denso do que o do espírito inferior, que ainda está mais materializado, mas uma matéria que a gente ainda não pode perceber aqui, e aí é por isso que nossos irmãos, ainda quando desencarnados, ainda sentem sofrimentos como fome, dor e frio, porque esse perispírito ainda é mais depurado e ligado aos fluidos da Terra. Então, o perispírito é o meio pelo qual os espíritos usam-se para se comunicarem conosco, quer de forma indireta pelo nosso corpo ou pelo nosso perispírito mesmo, ou diretamente pela nossa alma. Então, existe, assim, uma infinita modalidade de médios e de comunicações. Assunto aí para a gente trabalhar lá na frente. Então, isso é o que a gente traz aqui agora da comunicação de Lamenais. Seguindo ainda, ele coloca aqui para a gente 5 pontos-chave sobre o perispírito. Ele diz que a ciência ainda não compreende o perispírito, né? A sua formação,
não entende, a gente não consegue entender e nem identificar qual é a matéria que forma. E aí ele diz o seguinte, na comunicação dele aqui no final, quem depois quiser ler, ele fala: nós aqui estamos inquirindo sobre a formação do espírito e vocês aí do perispírito, mas a ciência explica até aqui, então para nesse ponto aí. E aí, se a gente não consegue compreender a formação, né, material desse perispírito, então ele diz que a gente, antes disso, precisa compreender esse perispírito, a formação moral dele. Então, vai primeiro para a formação moral, é a ideia dele, e deixa a parte da constituição material dele para depois, porque isso agora vocês não vão conseguir compreender. Em suma, não são com essas palavras, mas a mensagem que ele passa aqui é essa. Ele diz também diz o seguinte, que o perispírito ele pode variar e mudar ao infinito. Então, de acordo com o mundo onde aquele perispírito está, ele vai ter uma formação diferente. Mais material, menos material. Então, essa formação é diferente. Tanto que quando a gente tem informação de que espíritos elevados vêm até a Terra, eles têm que modificar o perispírito. Então, usar mais matéria terrestre para poder se adequar. Outro ponto que Lamennais fala é que a natureza dos fluidos ainda é algo inexplicável para nós. Então, outro ponto que a gente precisa também estacionar em algumas situações, que se a gente for questionar, a gente não tem informação. Falta informação, falta ponto de observação. Outro ponto é que a alma é o pensamento, e ela não muda de natureza. Então, Lamennais traz 5 pontos-chave para a gente, que a ciência não compreende ainda a formação do perispírito, precisamos compreendê-lo mais na sua questão moral, primeiro. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A natureza dos fluidos ainda é uma coisa inexplicável para nós, quanto que eles lá no plano espiritual estão tentando entender a natureza do espírito, né, que também para nós é inexplicável, e a alma é o pensamento, e não muda de natureza. Então, esses são pontos interessantes que estão aí introduzindo assuntos que a gente vai ver mais para frente, que é um assunto que está sempre, né, no estudo que a gente vai ter, e vai dando um gostinho aí para a gente do que é o perispírito. Bom, e fechando, né, o estudo em si, eu trouxe aqui uma colocação de Kardec, que está aqui no Livro dos Médiuns, no item 49, que ele diz o seguinte: dizemos que quem deseja estudar essa ciência deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá apreender os pormenores, notar os matizes delicados, observar uma imensidade de fatos característicos que lhe serão outros tantos raios de luz. Se, porém, a pessoa se detiver na superfície desse estudo, dessa observação, expõe-se a formular juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. Livro dos Médiuns, primeira parte, tem 49. O que Kardec quer dizer para a gente? Que nós precisamos observar muito, estudar muito a fundo a doutrina, a codificação, o que ele traz para a gente, o que as comunicações trazem. Porque se a gente se detiver na superfície, nós seremos suscetíveis a enganos, a falta de uso da nossa razão, a fé cega e não a fé raciocinada. Então, é aquela máxima do Kardec, estudo aprofundado da doutrina. Só isso vai levar a gente ao esclarecimento e vai nos ajudar, o que essa doutrina tem como objetivo, de consolar, de informar, de fazer com que a gente seja melhor a cada momento. Bom, meus amigos, é por aqui que eu fico. Próximo estudo é o item 5, características do estudo do Espiritismo, que será feito pela nossa colega Jaqueline. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Acho que eu fiquei no meu tempo, não sei. Muito bem. Parabéns, Alessandro, pela síntese que você fez. Sobraram só 20 minutos para as perguntas.
A Nilska vai apresentá-las. Tem perguntas, Nilska? Tem só uma até agora, da Vanessa. Ela estava anotando os sistemas, mas ela perdeu o 40. Ela quer saber qual é o sistema que você colocou como item 40. Você está muda, tá, Alessandra? Tá, só um minutinho, que eu vou puxar aqui, que eu já não lembro de todos. Ela estava anotando, é isso? Ela quer saber o item 40. O 40 é o sistema da alucinação, Vanessa, é o que são os fenômenos que eram dados como ilusão dos sentidos. As pessoas tinham a opinião de que quem acreditava nisso estava sendo julgado, estava sendo iludido. É o sistema da alucinação. Obrigada, já anotei. Nada. Não tenho mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser formular, ainda dá tempo. Se não tiver nada, nós encerraremos um pouquinho antes da hora. Só queria fazer uma colocação com relação ao sistema da negação, ao sistema diabólico. Eu acho que esse sistema, assim, de uma certa forma, ele é utilizado por algumas religiões, né? E por exemplo, quando se toca, quando se fala na doutrina espírita, nos fenômenos, coisa e tal, eles ainda insistem em atribuir tudo ao demônio, ao Satanás e tudo mais, não acho, não? Então, foi o que eu falei, né? Que mesmo sendo o assunto lá do início, né, do espiritismo, da doutrina, ainda se volta nessas opiniões. Então, ainda existem irmãos de outras religiões que insistem realmente nisso, de que isso é coisa do demônio, do diabo, e a gente, com o esclarecimento da doutrina, sabe que isso não tem fundamento nenhum, né? Que a gente sabe que todos podem se comunicar, sejam os espíritos dotados da seara, né, que caminharam no bem, quanto os que estão no equívoco. Mas ainda assim, existem pessoas que acreditam que essas comunicações são advindas, né, da questão do diabo. E aí a gente até sabe, né, através da doutrina, que demônio não é essa figura, né, que foi montada aí, né, é só o adversário, né, a tradução da palavra pelo grego, né. Ô, Alessandra, Desculpa, Alessandra, eu fui mutar outra pessoa e mutei você. Desmuta, por favor. então, Alessandra, eu acompanhei a sua exposição, mas a internet aqui está muito ruim e não consegui entender, nem entender, mas queria que você fizesse um resumo da questão do pluri e multiespíritos. Sim, então, a multiespírito é a opinião que ajuda com que a gente concretize os pontos chaves da doutrina. Então, é Kardec trazendo as conclusões gerais das observações que ele fez. Aí são 10 pontos, onde ele fala que os espíritos não vou lembrar aqui em sequência, mas que os espíritos não são seres à parte da criação, fazem parte da criação, que todos os espíritos ligados ao bem ou ao mal podem se comunicar, que eles se comunicam pelos médiuns. Então, são pontos chaves que vão fortalecendo e ajudando a unificação, né, a unidade da doutrina, que estava lá no seu início, e aí que Kardec fez esse trabalho, né, esse método dele de observação e de conclusão, né, trazendo essas informações para a gente. Então, o multiespírita fala sobre isso. São esses pontos, 10 pontos chaves que ele traz para a gente,
sobre a questão da doutrina, a comunicação, os espíritos, quem são os espíritos, né, que são uma potência da natureza, esse é um dos pontos. É isso. Obrigado, porque eu não tinha mesmo conseguido pegar a sua sistematização. Tá ok. Parabéns pelo estudo. Obrigada. Bem, não temos mais perguntas. Eu espero que tenha ficado claro para todos, tenha sido proveitoso, e mais uma vez, obrigada pela atenção. Deixa eu falar um minutinho. O único sistema que é correto, que é o sistema espírita, é o multiespírita. Todas as outras ideias Kardec trouxe para não defender só a dele, mostrando as opiniões. Aliás, eu gostei muito que você colocou. O que quer dizer sistema? É opinião. Então, todas as outras opiniões, Kardec fez questão de colocar no livro para mostrar os equívocos que os pensadores da época apresentaram quando resolveram dar opiniões sobre o que eles entendiam. Então, todas essas outras, elas não nos interessam. A única que interessa é a multiespírita. Fiquemos com ela. Aqueles 10 itens ainda são pouco, que nós poderíamos acrescentar mais, mas ficou muito bem explicado. Então, esqueçam as outras, fiquem no sistema multiespírita. Foi esse o objetivo de Kardec nesse capítulo. Não tem mais? Não. Então, vamos fazer a prece final, agradecendo a Jesus por esse momento de aprendizado tão importante. Agradecemos, Jesus, por mais um capítulo desse programa que nós vamos levar adiante durante 120 semanas para completarmos a obra da codificação e, assim, compreendermos o corpo de doutrina que Allan Kardec nos legou, compondo, assim, os ensinos do Consolador prometido por Jesus. Despede-nos agora desta parte de hoje e fica em nossos corações.